conhecimento grande multidão. E não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas seus discípulos lhe responderam: como poderá alguém fartá-los então neste deserto? Então Jesus lhe respondeu: quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu, e após ter dado graças, o deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem e repartissem entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Amém, irmãos? Aleluia, Deus. Essa palavra ela fala sobre a segunda multiplicação dos peixes, segunda multiplicação dos pães e peixes, perdão. Porém, não é o foco da mensagem. Aleluia. O foco vai estar na multiplicação, nesse milagre. Esse milagre foi uma consequência desse povo. Eu quero falar sobre o que aconteceu antes, no período desses 3 dias. E aleluia, o Senhor Deus, Ele tocou muito forte essa semana para falar sobre isso para a igreja, porque eu sei que Deus tem um projeto muito grande nesse lugar. Aleluia, meu coração se quebrantou muito. Eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade. Então, eu queria falar sobre o que não é a multiplicação, porque a multiplicação foi uma consequência. Esse milagre foi uma consequência. Mas teve todo um processo para chegar nesse milagre. E esse milagre eu quero passar para vocês saber que esse processo para chegar ao milagre, para chegar à cura, para chegar à libertação, muitas vezes nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Primeiramente, eu quero trazer um exemplo bem simples. Por exemplo, o celular. Hoje nós podemos falar com nossos parentes de outra cidade, podemos falar até, quem sabe, de outros países, né? Através do celular, através da internet, através das redes sociais, através da tecnologia. Hoje a gente consegue lançar vários lugares do mundo, corpos. Aleluia. Mas trazendo isso para a Bíblia, aquele povo ele não tinha essa tecnologia. Né? Hoje, se nós precisarmos ler a Bíblia, nós podemos baixar um aplicativo pelo celular. Se não tivermos a Bíblia física, a gente baixa o aplicativo. Enfim, a gente pode chegar até Jesus também através da internet. Naquela época não existia. Naquela época, os nossos irmãos cristãos, eles ouviram falar de Jesus nos seus antepassados. Eram se passados de gerações e gerações. Então, eu conheci a história de Elias, a história de Moisés. Moisés livrou o povo do Egito, né? Eles tinham essas memórias que eram se passadas de geração em geração. E no tabernáculo, muitas vezes, eles poderiam entrar na igreja no tempo daquela época. Né? Nos outros santos era só o sacerdote que entrava para remissão dos pecados, todo aquele processo. Então, o que acontecia? O povo, eles tinham aquela lembrança: Moisés serviu Deus, Elias, né? O fogo no céu queimou o casco, 400 profetas de Baal caíram por terra, foi envergonhado. Então eles tinham essas passagens bíblicas, vamos dizer assim. Agora pensa nós, se Jesus fosse de volta para a terra em 2022, amém? Vamos imaginar, Jesus vai voltar para a terra, eis que surge Jesus na terra e começa a fazer milagres, prodígios, maravilhas, começa a curar, começa a libertar, e vamos dizer, não é forma, mas o chamado de Jesus começa a acontecer. Como não foi diferente naquela época, mobilizou pessoas ficaram curiosas muitas vezes, muitas pessoas foram crendo pela cura, crendo pela libertação, né? Não quero ser curado também. Tanto naquela época, acho que nós podemos aproveitar e fazer isso, né? E atrás de Jesus, se Jesus estivesse hoje fisicamente, aqui talvez não ia comportar, fique sendo no ginásio, né? Mas onde eu quero chegar? Aquele povo, eles ouviram falar de Jesus,
e ficaram naquela. Mas é Jesus, Filho de Deus mesmo. Então a Bíblia fala que era uma multidão. E nessa multidão, claramente a gente pode colocar as pessoas que duvidavam muitas vezes de Jesus. Será que é verdade que ele cura, que ele liberta? Outras pessoas podiam, falar, nossa, eu quero lá porque eu preciso ser curado, eu quero ver Jesus porque eu preciso ser liberto, eu quero Jesus para restaurar minha família, restaurar minha saúde, restaurar minha vida, né? Então existiam eles motivos para ver Jesus naquela época, mas tinha um preço para ser pago. O primeiro preço que foi pago ali foi eles ir até onde? No deserto, porque foi o local que Jesus conseguiu colher um público maior, né? Uma multidão. Talvez a cidade não caberia, Jesus foi para o deserto. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, o deserto é tão difícil. Às vezes o deserto é ruim, né? A gente sabe que não tem nada, mas ali já é o começo do milagre. Muitas vezes eu preciso entrar no deserto, entrar na luta, entrar na dificuldade, sofrer, né? Passar por dificuldades, ter educado, Deus levou minha irmã por 22 anos, então eu vivi um luto bem complicado, 2 anos de luto, assim que foi Deus para restaurar mesmo, trazer de volta a igreja, louvar, pregar, e Deus ele respeita até isso, até o luto da gente não respeita, e Ele vai trabalhando na gente. Então vivi esse deserto também, galera atrás de Jesus, eles pagaram o preço de uns. Poderia ser, às vezes, pegar tudo que tem e vai até Jesus, é o deserto, né? Então foi um lugar longe, não foi um lugar na cidade, foi um lugar afastado, né? Outros pode ser que estavam em condições melhores financeiramente, não sei, talvez familiar. Eu falei, é multidão, a gente pode colocar eles em situações. Então, mas o fato é que eles eram o primeiro passo de sair do seu lugar e ir até Jesus. E chegando no deserto, olha só, Jesus era onisciente, ele sabia cada coração, ele sabia cada pessoa que estava ali, e ele sabia quem estava ali por duvidar, quem estava ali precisando da cura, quem estava ali precisando de um renovo, ele sabia cada coração, cada situação, ele era o quê? Ele é onisciente. Bom, isso nos traz um certo parâmetro. Nós precisamos então, muitas vezes, temos lugar. Não precisamos, talvez, viajar longe, porque nós temos Jesus agora, através do Espírito Santo, do nosso lado, né? Mas há um preço que você paga. Amém? Ainda é um preço para a gente batalhar, para a gente entender a palavra, para a gente sentir a presença de Deus, para que Deus venha nos abençoar. Muitas vezes até ir no deserto, para que Deus venha nos abençoar. Mas olha só, Jesus estava lá. Jesus estava lá e conhecia cada coração. Ele sabia cada necessidade, física, espiritual, conjugal, familiar, sentimental. Mas olha o primeiro que Jesus fez. Ele fez ali, ó, ele cuidou do espiritual. E ele curou naquele lugar por 3 dias, irmãos. Ele fez milagres, fez prodígios, fez maravilhas. A Bíblia ela se torna um pouco enxuta, ela fala necessário para nós, mas claramente, se nós pararmos e refletirmos, 3 dias com Jesus falando, quantos milagres não foram feitos ali, quantas pessoas não saíram curadas, quantas pessoas, quantos paralíticos não saíram andando. Então foi feito, foram 3 dias de festas. Mas vamos lá, continuando aqui a mensagem. Aí passa-se os 3 dias. Jesus tem que continuar sendo o seu chamado, tem que continuar sua obra, tem que caminhar. Jesus vai para outros lugares, para outras cidades, e ele vai despedir o seu povo. Aí ele fala o quê? Puxa, não vou deixar o povo dispersar, porque alguns deles podem correr risco de morrer no caminho. Então veja bem, Jesus operou no nada, Jesus trabalhou no espiritual naquele momento, naqueles 3 dias. E mesmo assim, ele cuida do físico. Isso é uma prova que ele cuida das nossas necessidades financeiras, nossas necessidades familiares, nossas necessidades humanas como um todo. Obrigado, irmã. Deus abençoe. E daí o que acontece?
Ele falou que muitos deles não iam chegar para suas casas de volta, porque iam perecer de fome no caminho. Por isso que eu digo, poderia ter pessoas ali que realmente deixaram tudo que tinha e foram. Às vezes nem com comida, sem comida, com dinheiro, sem dinheiro, mas foram até Jesus. Para receber sua vitória, para receber milagres, sua cura. Mesmo assim, Jesus aí o que acontece? Para não deixar o povo perecer no caminho, fazer um milagre, agora fechar com chave de ouro, fez o milagre. Fez a multiplicação dos pães e dos peixinhos, já foi a segunda, né? Já tinha feito o próprio primeiro. Pode ser que muitos deles foram até por causa da comida, por que não? Mas eles se alimentavam muito bem, seja fisicamente ou espiritualmente. Uma mensagem tranquila, breve, na verdade, mas o que eu quero trazer com tudo isso? Hoje, nenhum fala, os tempos mudaram, mas ainda não mudou a forma de Jesus trabalhar e operar. Jesus é o mesmo ontem, amanhã, eternamente. E a vantagem, como eu falo para nós, é que nós não temos só 3 dias. Aquele povo foi embora para casa. Quem sabe eles vão ver Jesus de volta? Quem sabe? Creio que muitos deles não. Foram para casa, foram viver de volta suas vidas, agora renovados, agora cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, eu creio que supriu suas necessidades, seus problemas, né? Que Jesus tivesse o primeiro contato com Jesus, mas foram para casa. Muitos deles não tiveram mais Jesus com eles no seu dia a dia. E trazendo para 2022, nós temos ainda Jesus é o mesmo. Temos esse privilégio de ter Jesus todos os dias. Nós temos esse privilégio de ter Jesus todos os dias. E Ele só está esperando para fazer um milagre, para fazer a cura, para fazer a libertação, para entrar com providência, como eu falei, em todas as áreas: física, espiritual, sentimental, familiar, conjugal. A gente pode você pode pensar, você pode colocar uma mesa aqui, vamos imaginar uma mesa aqui, ó, espiritualmente, coloca aqui todos os seus problemas, tudo aquilo que você tem, não só problemas, mas sonhos, não só dificuldades, mas eu tenho vontade de louvar, tenho vontade de pregar, tenho vontade de fazer algo do Senhor também, eu tenho sonhos que não foram realizados, problemas e sonhos, coloca nessa mesa, porque Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Nós temos oportunidade todos os dias. Todos os dias nós temos essa oportunidade de abrir nosso coração e deixar Jesus falar conosco. Trabalhar primeiro nosso espiritual, fortalecer nossa alma. Eu vou falar de mim, eu era menino que ama, uma parte que eu tinha abandonado a música do Evangelho. Não o Evangelho que eu digo, mas estar aqui pregando, estar louvando, porque realmente me impactou muito essas situações. Depois minha mãe teve um AVC, então foi esse caos assim forte. Mas Deus, irmãos, eu falo como testemunho. Como que Deus ele segurou a gente, sabe? Foi trabalhando com meu pai, meu pai teve um ataque cardíaco. Então assim, passei no deserto. E todos nós passamos no deserto em um momento ou outro. Isso é fato. Mas lembre-se, o deserto é onde Deus, eu creio, Deus ele faz o milagre. É onde Ele faz o maná, faz esse maná nas nossas vidas. É onde Ele cura a nossa vida sentimental, onde Ele cura a nossa vida espiritual. E hoje não é diferente. Desde o começo, quando eu estava ali, eu fui orar, o Senhor estava falando, e que nem o irmão falou, através de uma mulher, Deus quer curar vidas. Deus quer libertar vidas. Não sei se é vício, não sei o que é, mas cada um sabe quais são as dificuldades, quais são os sonhos, quais são os projetos. A igreja, essa igreja aqui de Deus, que é uma igreja de Deus abençoada, meu Deus, eu me arrepio, sinto a glória de Deus toda vez que eu entro nesse lugar. E é lindo, porque o Espírito Santo está na casa. Se o Espírito Santo está na casa, que Ele venha invadir nosso coração, que Ele venha mover nossas vidas. Amém? Aleluia, Deus, para que a gente faça que essas pessoas aqui, ó.
voltado para suas casas, cheios do Espírito Santo, cura, com libertação, com milagres. E eu digo, a multiplicação dos pães dos peixes foi o menor daí, porque muitas almas foram